deixam o Pantanal ali como uma reserva particular. No próximo mapa, ou no próximo slide, perdão, nós podemos observar os focos de incêndio no mês de setembro. Esses dados são do INPE, recolhidos então essa semana, e o INPE então reúne e também disponibiliza esses dados, e eu transformei essas informações em mapa, justamente para nós podermos observar como que está disposta a questão dos focos de incêndio no Pantanal. Nesse caso, eu deixei do lado esquerdo aquele mapa sobre a ocupação, sobre as áreas econômicas ali ocupadas no Pantanal 2019, e do lado direito nós podemos observar os focos de incêndio que ocorreram no mês de setembro. E aí fica muito claro também que boa parte desses focos de incêndio ocorrem, avançam em direção justamente dos últimos parques, das últimas unidades de conservação do Pantanal. Dessa forma, nos dá a entender justamente que as atividades econômicas estão propagando, estão pressionando o que resta desse bioma, justamente para transformar aquilo que é vegetação natural em áreas econômicas para serem exploradas. Se a gente puder passar para o próximo slide, nós vamos começar a entender um pouquinho dessa temática. E aí eu trouxe algumas informações de jornais colhidas nessa semana. A primeira da esquerda ali é justamente aquilo que ocorreu na Amazônia, e o restante são manchetes de jornais eletrônicos, justamente tratando da questão do Pantanal. Então, o modus operandi que ocorre tanto no Pantanal, tanto no Cerrado, também na Amazônia, é muito semelhante. A vegetação natural, então, é suprimida em nome da busca de ganhos financeiros. E aí a Polícia Federal, assim como aconteceu na Amazônia, já indica que esse fogo não foi um fogo natural, e também não foi um fogo causado nem pelos indígenas e nem pelos poceiros, trabalhadores rurais. São focos de incêndio que surgem a partir de grandes fazendas, grandes proprietários que estão ali. Dessa forma, a gente começa a pensar justamente como que a propriedade da terra é importante nessa questão do Pantanal brasileiro. E a terra, desse ponto de vista, ela no Brasil tem um caráter muito singular. Se a gente puder passar para o próximo slide, por favor, Éder, podemos observar um pouquinho sobre isso. A propriedade da terra no Brasil, ela se deu e ela se mantém hoje na atualidade de forma muito diferente do que ocorreu nos países centrais. Isso porque a propriedade da terra, pensada no processo de transição para o capitalismo, ela começou a ser pensada tanto a agricultura como o latifúndio. Então, da transição para o capitalismo, começou a se pensar como que a agricultura seria organizada sobre esse novo modo de produção. Nos países centrais, a terra começou a ser entendida como um entrave ao desenvolvimento capitalista. E aí Marx já pensou um pouco sobre isso, Kautsky pensou um pouco sobre isso, Lenin também começou a pensar sobre essa questão agrária na Rússia, justamente porque a propriedade capitalista da terra ela sugeria como um entrave ao desenvolvimento do capitalismo. E a Rosa Luxemburgo vai explicitar isso de uma forma bem mais ampla, bem mais determinante, porque ela começa a desvendar como que esse entrave ocorre. A Rosa então vai explicar justamente que a propriedade da terra dentro do modo de produção capitalista, ela capta, ela consegue se tornar um entrave do capitalismo, justamente porque o empresário, um capitalista, quando ele decide criar um novo negócio, ele vai ter que utilizar parte do seu capital para comprar maquinários, para contratar mão de obra, e uma outra grande parte justamente para pagar ou aluguel ou comprar a terra onde essa atividade vai ser desenvolvida. Então a Rosa já identifica que essa questão então da propriedade capitalista da terra na Europa seria um grande entrave ao desenvolvimento das forças capitalistas. Porém,
E isso revela como que foi pensado a permanência da grande propriedade e a sua concentração nos países centrais. E também, claro, que nos Estados Unidos isso também foi uma das discussões, tanto é que a Guerra da Secessão, 1860, 1865, ela ocorre e tem como um desses panos de fundo justamente a disputa entre uma parte industrializada dos Estados Unidos e essa parte latifundiária do Sul. Então, nesse caso, a gente consegue observar que os países já ditos desenvolvidos começaram a entender que a propriedade da terra e a sua concentração seria um grande problema no futuro. Porém, no Brasil isso se dá de forma completamente diferente. No Brasil, a propriedade capitalista da terra surge justamente no período da colonização, onde a coroa portuguesa então doava grandes porções de terra aos chamados puros de fé e puros de sangue, segundo José de Souza Martins, sociólogo da USP. Essa doação de grandes porções de terra aos puros de fé e puros de sangue era justamente a pessoas brancas, católicas, portuguesas. Então já havia ali um processo então de desigualdade social no Brasil. E a terra surgia nesse período colonial já como uma grande força, tanto econômica como política. E essa figura que eu trago para vocês é justamente para nós compreendermos que no Brasil a propriedade da terra tem um sentido completamente diferente de boa parte dos países do mundo. A propriedade da terra, a terra em si, ela é entendida justamente como equivalente de capital, equivalente de dinheiro. E essas duas moedas presentes aí, quem for no Museu Nacional da Casa da Moeda em Brasília consegue vê-las, e são moedas que mostram justamente que o valor dela é justamente um alqueiro, né, que é uma porção, uma delimitação de terra. É um alqueiro de terra ou aquilo que está plantado ali. Essas moedas estão presentes, foram utilizadas principalmente no estado de São Paulo, nas grandes fazendas de café. Então, a propriedade da terra no Brasil, ela está organizada dentro da sociedade brasileira justamente com outro sentido completamente diferente.